som alto e shows que acontecem até com interdição de rua. Essas são as reclamações de moradores do Jardim Castelo Branco sobre um estabelecimento que funciona aos fins de semana. O dono do local afirma estar agindo de forma legal com as devidas autorizações. Já os moradores contestam essa versão e cobram responsabilidade das autoridades. Imagine estar no conforto da sua casa no fim de semana, mas em vez de sossego e descanso, a realidade é essa. Para fugir da perturbação, alguns moradores encontram como única solução deixar a própria residência. Mas ao abrir o portão para tentar sair, o problema se agrava. Mesas e cadeiras bloqueiam a passagem. Esse pessoal dançando aqui, ó, na garagem. Essa tem sido a realidade de moradores de um prédio localizado ao lado de um estabelecimento comercial no bairro Jardim Castelo Branco. Eles afirmam que não aguentam mais a situação e que já tentaram de tudo para encontrar uma solução. Até agora, sem sucesso. Eles colocam as mesas aqui de domingo, fecham a rua, a gente não pode parar. E o som, eu até falei para minha esposa, ela tem que mudar porque a gente não aguenta mais. Para assistir televisão a gente tem que usar fone de ouvido. Incomoda todo mundo, é todo o quarteirão dos dois lados e até atrás das nossas casas aqui também tem pessoal que reclama do som e não dá. É insuportável. Tenho meus filhos, eles estudam fora, moram fora, né? Estudam na faculdade. E quando eles vêm no final de semana, às vezes estão com muita coisa para estudar, né? Lista de trabalho para fazer e não consegue. Eu tive que ouvir o meu filho esse final de semana falar: mãe, infelizmente a gente não consegue mais voltar para casa. O síndico afirma que mantinha contato com os responsáveis pelo estabelecimento, mas como a comunicação não trouxe resultados, o diálogo foi encerrado. Agora ele aguarda uma solução por parte das autoridades competentes. Eles podem colocar um som ambiente, mas eles não estão respeitando. A graduação de volume é muito alta. Treme os vidros do prédio. Já conversei com a moça que tomou possessão desse lugar para ela entrar, para ela baixar o som, fazer um som ambiente. E ela não respeita, foi pior. Enquanto a reportagem estava sendo feita, Luciano se aproximou. Esse não vive no prédio, mas a casa dele fica em frente ao bar. Ele confirma o que estava sendo relatado e traz um outro problema: a quantidade de idosos que vivem ali, incluindo seu pai, afetados pela perturbação de sossego. Tem muitas pessoas idosas que querem ter seu repouso, seus descansos, e não conseguem. É muito complicado isso, porque ninguém tem sossego. É trânsito, é gente parando na frente das garagens. O dono do bar se posiciona contra as reclamações e afirma que há contradições nos relatos dos moradores. Segundo ele, tanto a interdição da via quanto o volume do som estão dentro dos limites legais, com todas as permissões e documentações em dia. É liberado pela RPMob, com cavalete autorizado por eles e com indicação de acesso ao local. Eles também reclamam do som alto. Como que funciona? O som, realmente tem a medida do som, eu tenho um medidor. Eu comprei um medidor de decibéis, é profissional. Eu uso a medida junto com a mesa de som para realmente não atrapalhar, porque eu sei que o limite de bar, de estabelecimento comercial, é 85. Esse é o bar em questão. Essa é a rua que fica fechada com mesas e cadeiras. Bem ao lado fica o portão dos moradores. Eles afirmam que fica inviável a entrada e saída de veículos. Já o proprietário do bar afirma que a ocupação não atrapalha o fluxo na via. Então fecha as minhas duas áreas, que realmente pega só a ponta da esquina do bar, vamos dizer assim. 6 horas a música acaba, o pessoal já libera a rua antes de dar o limite que eles me disponibilizaram. Em um registro feito por moradores, é possível ver uma briga no local durante o horário de funcionamento do bar. O que antes era apenas uma reclamação por som alto e rua interditada, ganha uma nova dimensão. Da onde que ele tira essa ordem para interditar a rua? A gente está numa situação bastante constrangedora, estamos vivendo presos, né, dentro do condomínio, e aí a gente apela para as autoridades fazer alguma coisa por nós.
De um lado, o dono do estabelecimento diz estar apenas exercendo seu trabalho. Do outro, estão os moradores, que afirmam estar em busca de sossego. Agora resta saber qual será a solução encontrada pelas autoridades responsáveis para resolver o problema. Eu entendo, tem uns que abusam, passa do limite, molecada empinando, barulhento. Mas a gente só quer trabalhar. Só isso que eu peço. Só deixa eu trabalhar. Tem outros bares que não conseguem fazer um show. E eles têm a permissão todos os domingos para cortar a rua. Quem entregou esse permisso, eu não sei. Se for a prefeitura, se for a fiscalização geral ou se for alguém, está errado. Acho que a lei é para todo mundo, né? Mariana Robert para o Jornal da Clube. O Departamento de Fiscalização informou que monitora o Bar da Árvore, no Jardim Castelo Branco, e já aplicou autos de infração por música ao vivo sem licença, falta de documentação e uso indevido da via pública. Informou ainda que uma nova vistoria será realizada no local. A RPMOB esclareceu que não fornece sinalização para eventos festivos de caráter particular e que não disponibilizou nenhum equipamento para o local, que foi citado aí na nossa reportagem. Doutor Jean Alves, criminólogo, com a gente aqui já ao vivo a partir de agora. Doutor, perturbação de sossego é crime previsto em lei? Nesse caso específico, o estabelecimento pode ser responsabilizado até criminalmente? Doutor, uma ótima tarde, muito bem-vindo aqui. Boa tarde, André, aos telespectadores no Jornal da Clube. Bem pontuado, André. Sim, nós temos uma legislação defasada, é verdade, pois existente há muitos anos. Se de um lado há um desvirtuamento dela, por exemplo, no seguinte sentido, as pessoas percebem e têm o senso comum de que esse barulho ele poderia e tem um horário limite como as 22 horas, mas isso não é verdade. A lei é expressa ao dizer que qualquer excesso, qualquer perturbação que incomode a coletividade, a vizinhança, é suficiente para caracterizar a questão criminal. Entretanto, por se tratar de uma lei antiga, ainda que seja permitido a prisão em flagrante daquele que é responsável pela perturbação, ela é uma lei que, do ponto de vista criminal, dificilmente é aplicado na prática. Nós não temos uma fiscalização efetiva, seja pelas forças policiais, como por exemplo a Guarda Civil Metropolitana ou até mesmo a Polícia Militar, e muitas vezes a articulação administrativa através de sanções administrativas é que acabam regulando a matéria. Mas, como visto, independente do caso concreto dessa matéria, isso é um problema crônico em Ribeirão Preto. Diversos outros bairros sofrem com o mesmo problema e essa questão já passou da hora de ter um debate mais amplo, uma audiência pública, levar a sério o projeto de lei que está em andamento aqui no município, a fim de regular e equilibrar o balanço desses direitos. Doutor, se a Prefeitura receber novas denúncias de perturbação, quais medidas o poder público é obrigado a adotar para proteger os moradores da região aí desse bar? Por enquanto, as atuais penalidades, elas são ínfimas do ponto de vista, por exemplo, de uma interdição parcial ou mesmo momentânea. Por isso que o projeto de lei que está em andamento, que foi proposto inclusive pelo Poder Executivo, na linha também de uma outra proposta de um vereador, ele tem que ser imediatamente votado, mais bem debatido e articulado para que em posições mais sérias, diante, repito, de reiterabilidade de conduta que diz respeito a esse sossego da coletividade, muitas vezes esses estabelecimentos estão situados em bairros, prejudica sim aquele morador que quer dormir, aquele morador que quer descansar, seja 1, 2, 10 ou 100 pessoas. Diante dessa situação, doutor, não seria o momento ideal aí para acelerar, como o senhor já disse, né, essa votação do projeto do sossego é lei de autoria do prefeito, a fim de garantir uma resposta mais rápida para a população? Porque a gente está citando esse caso, mas é um problema que acontece por toda a cidade. Certamente, como você disse, independentemente deste caso concreto, é um problema que acontece todos os finais de semana, muitas vezes em outros dias da semana, em diversos bairros. Então, graças ao trabalho da mídia promovendo essa articulação a fim de promover esse debate sobre o tema, é importante também que a Câmara, os vereadores que foram eleitos para isso, tenham ciência disso, que esse é um problema crônico em Ribeirão Preto e pressionem o Executivo a fim de que esse projeto não fique engavetado, mas que ele seja colocado em prática, copiando
mudando, inclusive, aí um modelo de boa gestão. Por exemplo, nós temos algumas legislações, inclusive de subprefeituras de São Paulo, que já possuem projetos mais sérios, que a fiscalização é específica e não fica através de um braço de uma fiscalização geral, que tem se mostrado, com todo respeito aos funcionários públicos, insuficientes nessa demanda, a fim de que essa fiscalização específica, em especial levando-se em consideração o tamanho do porte de Ribeirão Preto, inclusive com os tributos que arrecada, e tem que ter contraprestação de serviços eficientes para garantir a tranquilidade de seus moradores. Doutor Jean, obrigado pela presença do senhor com a gente mais uma vez. Um abraço e até mais, viu, doutor? Sou eu quem agradeço. Muito obrigado.